Meu nome é Glaucio Cafalquio, eu sou capitão do Corpo de Bombeiros e nasci aqui em Taubaté. Meu pai nasceu em Minas Gerais e minha mãe em Guaratinguetá. Minha mãe veio morar para cá ainda criança e meu pai veio depois de adolescente, adulto. Tenho um filho, Gabriel, de 10 anos. Eu sempre gostei muito de esporte e eu sou fruto mais da persistência do que da habilidade. Mas eu gosto de jogar futebol, eu jogo xadrez desde os 8 anos de idade, eu participei de competições como membro da equipe de xadrez de Taubaté. Atualmente eu jogo futebol americano na modalidade flag football no Taubaté Big Donkeys, que é o time de Taubaté. E nós vamos disputar o campeonato paulista agora em setembro. Eu, como hobby, eu jogo xadrez desde pequeno e fui por bastante tempo da equipe de Taubaté. Joguei os jogos regionais, os jogos abertos do interior. Também eu sou formado em Física pela Universidade de Taubaté. Dou aula de cálculo diferencial e integral para os oficiais do Corpo de Bombeiros, no curso de Bombeiros para Oficiais em Franco da Rocha. Eu, com 17 anos, eu prestei para um vestibular para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército para treinar. E acabei passando e cursei o terceiro colegial lá. Durante a SpaceX, eu resolvi ir para a Academia do Barro Branco, Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e para ser oficial da polícia. E a polícia, ela é a instituição que comanda o Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo. E durante a Academia do Barro Branco eu conheci mais de perto o Corpo de Bombeiros e quando eu me formei, fiquei uns anos trabalhando no policiamento e depois eu prestei o curso de bombeiro para oficiais e vim parar no Corpo de Bombeiros. Eu gosto muito da atividade de bombeiro, muito mais do que da atividade de policiamento. São duas atividades nobres, são profissões muito dignas e gratificantes, Você ajuda a população, mas eu sou apaixonado pela atividade de bombeiro. Antes de entrar no bombeiro, eu tinha pouco contato com bombeiros. Um primo meu, ele era na época guarda-vida lá na Praia Grande, Ubatuba. Mas não é a atividade de bombeiro que eu realizo, que é apagar incêndio, Então eu conhecia muito poucos bombeiros naquela época. Mas para mim a imagem da profissão sempre foi uma imagem muito positiva. Acho que até está na cultura popular desse bombeiro que salva, que enfrenta o fogo, que se arrisca para salvar as pessoas. Os processos dentro do Corpo de Bombeiros são todos padronizados. Então, a tropa ela entra de manhã, ela tem atividade até o final do turno de serviço. Então ela começa conferindo o material, depois tem que conferir a viatura, tem que dar uma volta com a viatura para ver se estão todos os equipamentos funcionando, freio, óleo, tem que testar sirene, testa escada, todos os equipamentos, desencarcerador. Depois tem a parte da educação física, depois do almoço tem a instrução diária, então tem uma rotina de instrução, de treinamento e só à noite o pessoal pode dormir. O segundo subgrupamento de bombeiros atende 11 municípios, dos quais 3 têm corpo de bombeiros efetivamente: Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. Os outros municípios atendidos são Tremembé, Lagoinha, Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, Jambeiro, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Total, nós temos 109 bombeiros militares e mais 14 bombeiros civis, sendo 9 em Taubaté e 5 em Campos do Jordão. Nós atendemos, em média, no segundo subgrupamento de bombeiros, 8.000 ocorrências por ano. As promoções no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar, elas são juntas. Então, concorremos às mesmas vagas. Então, a pessoa entra, ela tem dois caminhos de entrada na Polícia Militar e, consequentemente, no Corpo de Bombeiros também. Ou ela entra como soldado, ou ela entra como aluno oficial. Como soldado, ela entra como soldado de segunda classe, que é aluno, faz o curso de formação e depois ele pode prestar a qualquer tempo, desde que ele
tem o tempo mínimo de permanência no cargo, ele pode prestar para sargento e para cabo, para sargento, para ser promovido. E a qualquer tempo ela pode prestar para oficial direto, que é a Academia do Barro Branco, que é a segunda porta de entrada. Como oficial, ele entra como aluno oficial, faz 3 anos de academia, sai aspirante e galga os postos do oficialato, que são segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Quando ele é soldado, ele cumprindo o tempo que ele tem que ser soldado, ele pode fazer uma prova para cabo. Aí depois que ele passa um tempo, ele pode fazer uma prova para sargento, faz o curso de sargento, aí ele vai aguardando a promoção. Existe uma rotina de treinamento diária. Então a cada dia deve ser dada uma instrução. E o Corpo de Bombeiros, ele padroniza todos os procedimentos de atendimento. São chamados os procedimentos operacionais padrão. Então tem a forma correta de você abrir um esguicho, a forma correta de você colocar o seu EPI, que é aquela roupa de proteção, tem a forma correta de você jogar água no fogo, tem a forma correta de você cortar a coluna de um carro para tirar uma vítima presa na ferragem. Então tudo isso é padronizado em procedimentos operacionais padrão. E os bombeiros treinam isso. O capitão no Corpo de Bombeiros, ele é responsável por uma área territorial. Então eu sou responsável pelo atendimento do Corpo de Bombeiros nesses 11 municípios e respondo para o comando do Bombeiro do Vale do Paraíba, que é o 11º Grupamento de Bombeiros, que o coronel e o major comandam o Corpo de Bombeiros do Vale todo. E entre essas minhas funções, sou responsável por manter as viaturas, os quartéis em operação, pelo atendimento de ocorrência e pela parte de prevenção também, que é análise e vistoria de projeto técnico. Embora a análise seja centralizada em São Paulo, a gente tem ainda alguns formulários, alguma atividade técnica que ainda é realizada aqui. Eu nunca, desde que eu estou no bombeiro, eu sempre atuei na área operacional e por 3 anos eu atuei na área técnica, que é na área de prevenção. Mas até hoje eu ainda concorro à escala operacional. Então a escala do capitão não fica direto na viatura, mas a gente fica 1 semana por mês de sobreaviso. Então se der uma ocorrência mais grave, nós vamos. E vamos para gerenciar a ocorrência no nível de capitão. Antes de ser capitão, eu era tenente. Também atua no nível de gerenciamento, mas concorre a uma escala 24 horas, que fica lá em São José dos Campos, responsável pelo vale todo. Eu fui em muitas ocorrências de bombeiro, né? A maioria das ocorrências que a gente vai são incêndios de edificações e presos em ferragens. E algumas ocorrências mais complicadas de salvamento, como soterramento, pessoas presas. Uma ocorrência que me marcou muito, que foi muito triste para mim, foi um soterramento que eu peguei em Guaratinguetá, que quando nós tiramos os corpos, a mãe e o filho de 11 anos estavam abraçados, tinham morrido abraçados sob a terra. Marcou muito aquela imagem para mim de uma forma triste. E uma ocorrência que, embora tenha sido uma ocorrência muito tensa, mas que teve um desfecho melhor, foi uma vez um rapaz, ele caiu dentro de uma máquina de moer bloco em Caçapava. E nós demoramos 5 horas para cortar aquela máquina, aquela chapa de aço, para conseguir tirá-lo de lá. E ele conseguiu tirar, ele tinha fraturas nas pernas, mas conseguimos tirá-lo com vida. Quando nós chegamos numa ocorrência, ela nunca tem um desfecho totalmente feliz. Porque quando o Corpo de Bombeiros ele é acionado, alguma coisa ruim já aconteceu. Então, você fica feliz de ter podido ajudar, mas você gostaria que aquilo não tivesse ocorrido. Então, por mais que o bombeiro ele goste daquilo que faz, ele não fica feliz de ter que fazer aquilo porque significa que uma tragédia ocorreu. Então, é uma dualidade até. Os bombeiros gostam de ir para a ocorrência. Quando você tem grandes ocorrências, os bombeiros são voluntários para ir na folga, para ajudar. Mas nenhum deles gosta que tenha a ocorrência, que haja o serviço para ir. E comigo é assim também. Eu não gosto de ter que atuar porque uma tragédia ocorreu. Então, você acaba se lembrando mais da dor da pessoa que passou. Embora você tenha realizado um trabalho de salvamento, você se lembra muito mais da dor daquilo que você não gostaria que tivesse ocorrido do que de algum mérito que você tenha por ter salvado. O ano passado, eu estava em casa de folga e meu filho se engasgou com um pedaço de peixe.
e ele estava sufocando, não estava respirando mais. Eu fiz a manobra de Heimlich, que é uma manobra de desengasgamento, e consegui tirar aquele pedaço de alimento que estava obstruindo a respiração dele. E acho que foi o momento mais gratificante de ser bombeiro, estar no lugar certo, na hora certa. Foi emocionante, foi feliz, embora eu estivesse de folga. Se eu não estivesse lá, talvez o desfecho tivesse sido outro. Aqui em Taubaté, o Corpo de Bombeiros ele desenvolve a campanha Bombeiro Sangue Bom. É uma campanha estadual de doação de sangue no mês de julho, que é um mês que se comemora o Dia do Bombeiro. Dia 2 de julho é o Dia do Bombeiro Brasileiro. Então, durante todo o mês de julho, o bombeiro faz uma campanha de doação de sangue. Também o bombeiro é engajado na campanha do agasalho. E em parceria com uma empresa privada, em alguns locais mais carentes, aqui na nossa área, no nosso SubGB, nós fizemos em Campos do Jordão, no início do mês, a campanha Chama Segura, que uma empresa de gás, ela patrocina a troca dos registros de gás para aquelas pessoas de comunidades carentes que não podem comprar, para melhorar a segurança das casas delas. O Corpo de Bombeiros aqui em Taubaté foi instalado em 1970. O posto de bombeiros do Bom Conselho, na Avenida Tiradentes, é o primeiro posto de bombeiros do Vale do Paraíba. Nós tivemos grandes ocorrências nos últimos anos. Teve queda de aeronave em Campos do Jordão, helicóptero. Algumas vezes ônibus tombaram na serra, como há pouco tempo atrás. Mas a maior ocorrência que houve desde o tempo que eu estou aqui, e foi uma ocorrência de sucesso, porque graças à ação do Corpo de Bombeiros, ninguém morreu em decorrência da chuva, foi o alagamento de São Luís do Paraitinga. Naquele ano, na virada entre 2009 e 2010, São Luís do Paraitinga sofreu um alagamento, uma enchente, uma inundação e ficou totalmente debaixo d'água. A primeira ocorrência aqui, a primeira viatura que saiu daqui para atender lá, chegou lá e se deparou com uma cena completamente desestabilizadora. Não havia comunicação, não havia luz elétrica na cidade, já estava escuro e a água subia de uma maneira muito rápida. Havia pessoas ali com um bote de rafting e saindo para pegar vítimas em vários lugares. A equipe do Corpo de Bombeiros, ela chamou essas pessoas, usou os botes do rafting e o bote do Corpo de Bombeiros, começou a controlar os locais aonde iam se buscar essas vítimas e deixá-las no mesmo lugar, fazendo o controle da ida e da volta do número de salvamentos, para que ninguém ficasse ilhado e nem em local de risco. Então, quando alguém ficava, ele falava, tem mais gente lá, tem mais gente aqui. Por causa disso, mais de 500 pessoas foram transportadas nesses botes do Corpo de Bombeiros e do rafting, e ninguém faleceu. Houve apenas um óbito naquela ocorrência, que foi por causa de um deslizamento de terra na zona rural, que não estava relacionado ao alagamento. Eu não estive lá no primeiro dia. A partir do terceiro dia, foi feita uma escala de serviço para os oficiais cumprirem a escala em São Luís do Paraitinga e em São José dos Campos. Eu estive por 3 dias em São Luís do Paraitinga, quando a água já estava mais baixa. E realmente as cenas eram tristes de ver uma cidade inteirinha que tinha sido devastada pela água, a igreja caída, o cheiro de animais e de alimentos animais que haviam falecido, alimentos que haviam apodrecido nas casas. Então, uma cena muito triste, né? O esforço da sociedade, da comunidade para levantar a cidade, do governo do estado também foi acabou unindo muito a população de São Luís do Paraitinga. O Corpo de Bombeiros, quando vai atender a grandes emergências, nós usamos o Sistema Integrado de Comando de Operações em Emergências, que é o SICOI. Ele é um sistema que integra todos os recursos disponíveis e os coloca à disposição das equipes de trabalho. Então, ele é um programa baseado num
num sistema da Guarda Costeira Americana que foi difundido e está muito disseminado no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, quando nós chegamos nessas grandes emergências, a primeira coisa, nós montamos o posto de comando e começamos a acionar esse SICOI que nós chamamos. Então os recursos vão ficando disponíveis e vão sendo colocados em planilha. E o andamento da operação também. Então, de forma que consigamos acionar os recursos, gerar o fluxo de informações de uma maneira adequada e ordenada para as pessoas que precisam receber, como imprensa, familiares, órgãos do governo, autoridades que precisam receber as informações, e as decisões são tomadas em colegiado. Então, quando o gerente lá, o chefe da equipe de rafting, colocou os rafting, os botes dele à disposição, ele passa a integrar esse sistema e o Corpo de Bombeiros toma decisões em conjunto, embora o gerente da emergência, o comandante da emergência seja bombeiro nesse caso, as decisões saem em conjunto do posto de comando, de acordo com os recursos que estão disponíveis. Então, é uma prática comum do Corpo de Bombeiros integrar as forças da sociedade no atendimento de grandes emergências. No Vale do Paraíba, nós temos a Rede Integrada de Emergência, que é uma rede que integra várias empresas e órgãos públicos e privados que disponibilizam recursos para ser utilizados nessas catástrofes e em grandes ocorrências. Então, são muitas empresas, algumas até de Taubaté, da região aqui, que colocam seus recursos à disposição e nas grandes emergências eles atuam integrado nesse sistema SICOI. O Corpo de Bombeiros é uma família, né? Então, esse fato de a gente passar por muito estresse junto, muito sofrimento junto e treinamento que é pesado e a tropa está aquartelada, a gente acaba se unindo muito e as brincadeiras são inevitáveis. Então, há brincadeiras que vão desde uma história do cidadão que cortou um sabão de coco para parecer queijo, porque pro rapaz vir aqui, pro companheiro dele comer um pedaço de sabão achando que era queijo, e até várias outras, né? Nós temos a tradição do banho. Então, cada momento marcante da vida profissional ou pessoal da vida do bombeiro é marcada por um banho. Então, eu lembro da minha promoção a capitão, eu estava de serviço, do dia que eu estava sendo promovido de tenente para capitão, o pessoal me arrancou do alojamento, me jogou na noite fria e me deu banho. Eu lembro que em um dos banhos que eu tomei, não foi esse de madrugada, porque cada pessoal que lembra, foi promovido. Eu fui amarrado no poste, o pessoal me jogando água na época, não parava nunca, né? Aí eu esperando, né? Que hora que ia acabar. Eu falei, não vai parar de dar banho no capitão? Eu falei, não, eu vou regar até virar coronel. É engraçado. Então a gente é muito unido nessas coisas, né? E tem várias brincadeiras que a gente faz por aqui nesse sentido, porque realmente é uma família, né?